Eu tenho certeza que você já ficou muitas vezes rodando o Pinterest achando ali tudo muito lindo. Mas será que tudo ali que é lindo realmente funciona? Hoje eu vou te trazer algumas coisas que são bonitas, mas não funcionam. Pode ser lindo no Pinterest e péssimo no uso real. Cozinha impecável, sala brilhando, mas no dia a dia, frustração. Hoje eu te mostro 8 escolhas bonitas que não funcionam e o que fazer no lugar delas. Fica até o final que tem um checklist e algumas dicas de obra. Vamos começar com bancada sem área molhada. Sabe aquela bancada lisa, sem rebaixo, só com a cuba? Será que funciona? Na rotina, respinga, escorre, molha o piso e pode até inchar o seu armário. Ah, mas lá fora todo mundo usa. Só que lá o pessoal usa sempre a lava-louça. É ela que faz todo o serviço. É muito pouco utilizado realmente a cuba para você lavar a louça. Ali eles usam a cuba só para apoiar a louça e não para realmente lavar. Então, se você lava a louça e escorre a louça na pia, precisa sim ter aquele rebaixo. Então, como fazer o certo para a gente não ter esses problemas? Utilize o rebaixo tradicional, aquela pequena depressão na pedra entre a pedra e a cuba. Você pode utilizar o rebaixo italiano, que ele é usinado na própria bancada e ele fica super discreto e integrado, um caimento suave da área molhada e em direção à cuba. E o que você precisa checar na sua obra ali na execução? A borda da cuba alinhada e bem siliconada. Faça um teste com um jarro de água. A lâmina precisa escorrer para dentro da cuba, sem empoçar. E erros muito comuns que a gente vê: escolher tudo só pela estética, sem pensar na funcionalidade. Rejunte muito alto, formando uma barreira entre a caída da água e a cuba. Erro número 2: lixeira embutida na bancada. Eu sei, ela é muito bonita, às vezes tem essa sensação de ser prática, mas ela é pequena. Se você colocar 2 embalagens nela, ela já enche. Ocupa espaço em cima da sua bancada e dentro do armário. A melhor alternativa é você utilizar uma lixeira embutida no armário, um balde com tampa e boa vedação. Você vai modular a sua marcenaria e colocar ela perto da pia para você fazer um descarte rápido. Se você quiser muito colocar a pequenininha na sua bancada, tem as duas, uma pequena para a bancada e a principal lá no seu armário. E o que você precisa verificar na execução? Corrediças reforçadas e que suportem o peso da lixeira, um balde removível para facilitar o dia a dia e uma boa vedação para evitar odores e bichos. O erro mais comum nesse caso é que a mini lixeira na bancada, ela acaba virando realmente um estorvo. Erro número 3, porcelanato polido na cozinha ou na sala. Ele escorrega, fica com respingos e ele marca tudo, seja um sapato, seja a luz que você tem no forro. Ela reflete no ambiente e acaba carregando ele, fica tudo muito over. E o que você deve escolher no lugar de um porcelanato polido? O acetinado. Ele é fosco, ele é elegante e de fácil manutenção. Temos a opção no mercado também do acabamento velvet ou soft, que ele tem um toque liso, um brilho contido e um atrito melhor. Para as áreas molhadas, sempre avalie o coeficiente de atrito, principalmente para box e áreas que você vai sempre lavar. Dicas úteis: com o piso mais contido, paredes, tapetes, até pedras ganham mais destaque, menos reflexão e mais conforto visual. Um erro muito comum que eu vejo é confundir o XT, que tem na nomenclatura dos porcelanatos, como sendo muito áspero e só para áreas externas. Não é a verdade. Existem muitas nomenclaturas para você poder utilizar o porcelanato em áreas internas. Se essas dicas já estão te ajudando, deixe o seu like e se inscreve no canal. Isso diz para o YouTube te entregar os próximos vídeos. Então bora para o item 4. Cuba da cozinha sobreposta. Aquela cuba que fica com uma abinha por cima da pedra. Essa chama-se cuba sobreposta. Na hora que você for lavar a sua louça e a água sair por fora dessa cuba, você não vai conseguir puxar a água com o rodinho, porque ela vai travar nessa borda da cuba. Isso vira uma poça, você precisa pegar um paninho para você poder realmente enxugar essa água. Acaba virando um super trabalhão. E como podemos resolver isso? Colocando uma cuba de embutir por baixo da pedra, onde você vê só o contorno dela. Ou também, se você quer ter aquela sensação de cuba alinhada à pedra, existe um sistema chamado flush, que você consegue ter um alinhamento perfeito com a cuba e a pedra e ter aquela borda de cuba aparente.
E aí sim você consegue ter cuba e área molhada e fazer todo aquele escoamento da água para dentro dela. Você precisa verificar, para ter esse acabamento perfeito, esse corte sem nenhum degrau, para que realmente isso tudo fique bem alinhado. E precisa ter uma queda mínima da pedra para dentro da cuba, para você não ter nenhum problema de escoamento. E também o selante precisa ser muito bem feito para você não ter nenhum tipo de infiltração nessa parte. Um erro muito grave que eu vejo aqui é escolher a cuba pelo look, pelo que a gente tem de mais moderno, sem checar realmente o modelo de instalação e como vai ser a manutenção dessa cuba no seu dia a dia. Erro número 5, cuba esculpida em pedra no banheiro de uso diário, aquele banheiro da sua suíte, de um banheiro social. Ela é linda e quando ela tem aquele tampo para esconder a válvula, ela é super pesada para você tirar e manusear para poder fazer a limpeza. Com o tempo, ela lasca, trinca, oxida. No manuseio, você pode bater no espelho, pode bater a pontinha e quebrar. Então, ela é bem complicada para essa manutenção rápida do dia a dia. Onde ela funciona? No lavabo, porque é de um uso eventual. Então, para você limpar ali, é mais prático, é mais simples. E uma alternativa prática é você esculpir ela, mas deixar a válvula aparente, porque ela fica fácil de retirar e de fazer a manutenção e a limpeza. Cuba esculpida em superfície sólida com os cantos arredondados, aí sim você tem uma manutenção mais facilitada. Outra opção é uma cuba de louça de embutir, um encaixe clássico e super funciona também. Os erros mais comuns é você ter aquela bandeja muito pesada para limpeza diária, a ausência do acesso à válvula e ao sifão, que é o que eu falei, que dificulta a limpeza do dia a dia, ter que ficar retirando esse tampo sempre para limpar. Erro número 6, o nicho do banheiro mal dimensionado ou mal posicionado. Alto demais, esteticamente estranho e não é prático, principalmente para as crianças que não conseguem alcançar. Grande demais, na foto ele é lindo, no dia a dia vira um monstruário de frascos, quando você tem várias coisas e aí vira uma poluição visual. Pequeno demais, com menos de 15 centímetros de altura, não cabe nem o shampoo. Então, como acertar e ter um espaço bem dimensionado? A altura do nicho, ele precisa estar de 90 a 1,10 do piso. A largura ou a altura? A altura dele para caber frascos altos sem sobrar demais, então ele precisa ter aí de 30 a 40 centímetros. Se o seu box for estreito, avalie nichos verticais mais finos e completos. O que você precisa verificar na obra? A queda, sempre para dentro do box, para você não ter água parada. E a impermeabilização sempre completa antes do acabamento, para você não ter nenhum problema futuro. O problema de você ter um nicho muito comprido no box é essa queda da água que você não consegue fazer. E aí ele sempre vai ficar com aquela aguinha empoçada. Erro número 7, vaso colado no box. Sabe aquele vaso que você não consegue, primeiro, passar um rodinho nas laterais e às vezes nem utilizar ele direito? Sem espaço para limpeza, sem espaço para circulação, péssima manutenção e super desconforto? Como que a gente pode resolver ele ainda em planta? Você precisa dar um respiro entre a bancada, o vaso e o box. Em banheiros confortáveis, eu gosto sempre de deixar 60 centímetros do eixo do vaso para cada lado e ajuste sempre a bancada. Se possível, deixe ela menorzinha e priorize o espaço do vaso. Uma dica super estratégica para vocês: encurte um pouquinho a bancada e ganhe espaço aonde faz diferença, que é o vaso. Portas de correr do box com roldanas aparentes ajudam no ganho da área útil. Oitavo erro, iluminação mal posicionada. Não adianta ter 1000 perfis de LED, 1000 spots se eles não atendem à função. Uma regra de ouro: a iluminação vem depois do layout definido. Como nós devemos pensar nessa iluminação? Ela sempre em camadas. Num ambiente mais aconchegante, uma luz indireta, e num local onde a gente tem tarefas, trabalho, você precisa pensar sempre numa iluminação que agregue aquela atividade. Por exemplo, na cozinha, iluminar a bancada, no seu home office, iluminar a sua estante de trabalho. E aonde você quer ter um efeito decorativo, aí sim trabalhar com iluminações mais cinematográficas. Um exemplo rápido de temperatura de iluminação, uma temperatura de 2.700 a 3.000 K, você pode utilizar no quarto, na penteadeira do seu quarto ou no banheiro, no espelho do banheiro, utilizar uma luz frontal e difusa, nunca do teto, para você evitar sombras no seu rosto. O que você precisa verificar lá na execução? Conferir sempre a posição dos pontos com o mobiliário que você já tem definido.
Então, se você tem um dormitório aonde você quer ter essas iluminações, se elas vêm do teto, aonde elas estão posicionadas? Na mesinha de cabeceira, elas precisam estar sempre pensadas no mobiliário que você já tem. Na sala de jantar, posicionadas sempre centralizadas na mesa de jantar. Testar essa iluminação antes de fechar o gesso com esse mockup de iluminação prevista com o seu mobiliário. Erros muito comuns: confundir iluminação decorativa com iluminação funcional. Pensar em luz só em quantidade, ignorando o posicionamento delas. Bonito por bonito, o Pinterest tem de sobra, não é mesmo? Mas eu acredito que o que importa é funcionar no seu dia a dia. E agora aquele checklist rápido para você salvar aí e ter sempre à mão. Número 1, bancada, rebaixo na área molhada. Número 2, lixeira principal no armário, mini lixeira na bancada só se for extra. Número 3, piso, acetinado velvet, fuja do polido aonde respinga. 4, cuba da cozinha, embutir ou flush sem borda atrapalhando o seu rodinho. 5, cuba esculpida, lavabo sim, uso diário, prefira de louça. 6, nicho do box, 91,10 de altura e um tamanho funcional com queda e impermeabilização. 7, vaso versus box, dê respiro e ajuste a bancada se preciso. 8, luz, sempre depois do layout, em camadas e com pontos de tarefas definidas. Se você gostou desse tipo de vídeo, me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber e quem sabe eu não faça uma série. É bonito, mas não funciona. Espero vocês no próximo vídeo, até lá!